Ciência e Ecologia na manhã de domingo. 7h30 no Globo Ciência. Ginástica rítmica, aeróbica, musculação. Os prós e os contras da educação física. E às 8 da manhã no Globo Ecologia. Lagoa, costões rochosos e quilômetros de praias. Veja por que os ecossistemas da região dos lagos, no norte fluminense, estão ameaçados. Globo Ciência e Globo Ecologia, juntos na manhã de domingo, a partir de 7h30 da manhã. Desde os primeiros anos de vida, a criança tem direito à educação. Está na Constituição do Brasil. É dever do Estado. O Ministério da Educação está trabalhando para aumentar as vagas em creches e pré-escolas, repassando verbas para os estados e municípios. Hoje, são 6 milhões de crianças na pré-escola. Amanhã serão mais. Banco Econômico, o banco da conta total, oferece... Bom dia, Brasil. Bom dia. O presidente Fernando Collor reuniu ontem, no final da tarde, no Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara e do Senado e os líderes partidários para fazer um apelo. Ele pediu que o ajuste fiscal e a modernização da economia, que são parte do emendão, sejam votados ainda este ano. Mas a resposta dos políticos não deixou muito satisfeito o presidente. Eles só garantiram que votam este ano a lei das grandes fortunas, a lei de propriedade industrial, da modernização do sistema portuário e do projeto da reforma tributária. Ficou perfeitamente claro que o governo, a maioria, a minoria, a instituição como um todo, e eu tenho certeza os demais partidos que aqui estão, de todos os matizes, percebem que uma reforma tributária é matéria do interesse não do governo, mas do país. Ao presidente dissemos também da dificuldade que há para a apreciação de emenda constitucional. Não é impossível fazê-lo ainda este ano na Câmara, mas é difícil. A partir de ontem, o preço dos combustíveis já não é mais o mesmo em todo o país. O consumidor das grandes cidades pode viver uma experiência rara em tempos de inflação alta. Com o fim da igualdade de preços em todo o Brasil, gasolina, álcool e óleo podem ficar mais baratos. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no estúdio com a diretora do Departamento Nacional de Combustíveis, Maria Auxiliadora Jacobina Vieira. Vamos conversar com ela também sobre o aumento do preço dos combustíveis até o final do ano. Também aqui com a gente vai estar o deputado Zé Lourenço, do PDS da Bahia. Ele vem falar sobre a situação dos imigrantes brasileiros em Portugal. Muitos profissionais foram para lá, mas estão encontrando dificuldade em se registrar por reação da burocracia portuguesa. São pelo menos 8 mil brasileiros em situação irregular em Portugal. E vamos às manchetes dos jornais. O Correio Brasiliense traz como destaque a seguinte informação. Governo decide leiloar 1.200 apartamentos funcionais. O Jornal de Brasília informa no seu título principal. Presidente tenta salvar reformas. O presidente Collor decidiu ontem negociar a aprovação de emendão com os presidentes da Câmara, Ibsen Pinheiro, e do Senado, Mauro Benevides. A Gazeta Mercantil informa na sua primeira página. Aumenta o volume das insolvências. E vamos às manchetes de outros jornais do país. Gazeta do Povo de Curitiba. Combustíveis estão diferenciados. Jornal do Comércio Recife. Grupo Gerdau adquire a Cosinor em leilão por 10,4 bilhões de cruzeiros. Estado de Minas. Cai o preço dos combustíveis. Diário do Nordeste. Estado divide aumento em 2 parcelas. O Estado de São Paulo. Justiça diminui aumento salarial dos metalúrgicos. O Globo no Rio. Montadoras aumentam de novo o preço dos carros. Em outro título, o Globo informa que prestações da casa própria vão incorporar abono. O Banco Central autorizou ontem o repasse das antecipações salariais do abono de setembro para as prestações da casa própria. Com a autorização do Banco Central para o reajuste das prestações, todos os contratos com equivalência salarial, assinados por mais de 1.200.000 mutuários com a rede de bancos particulares, terão um aumento a partir deste mês de novembro. O percentual varia de acordo com a data base de cada trabalhador. Um exemplo, quem tem data base em novembro, março e julho vai ter um reajuste na prestação de 69%. Isso porque esses trabalhadores tiveram uma antecipação de 16% em setembro e agora, em novembro, terão outro reajuste de 20,68%. Além disso, houve o abono salarial de setembro, calculado pelo Banco Central em 21%. Se a pessoa paga uma prestação de 50 mil cruzeiros, vai pagar agora 84 mil. O governo justifica o reajuste com o argumento de que a prestação da casa própria está defasada em mais de 250%, porque não sobe desde fevereiro deste ano.
Os 800 mil mutuários que têm contratos com a Caixa Econômica Federal e não com os bancos privados já tiveram a prestação reajustada, segundo os mesmos critérios, no mês passado. Mas com uma vantagem: os 21% referentes ao abono salarial de setembro, pelo menos por enquanto, não foram incorporados à prestação. A Fiat aumentou novamente o preço dos carros. O reajuste varia de 15,5% a 22,8%. O Uno Mille, o modelo mais barato, passou a custar 6 milhões e 300 mil cruzeiros. A Ford também ajustou o preço dos seus carros ontem, numa média de 13%. Para segunda-feira tem novos aumentos programados. A Volkswagen e a General Motors estão anunciando um reajuste da ordem de 30%. Desde 8 de setembro, quando o preço dos carros foram liberados, os aumentos acumulados variam de 159% a 164%. O deputado monarquista Cunha Bueno quer que os funcionários do seu gabinete da Câmara trabalhem hoje, apesar do feriado oficial. Ele acha que não há motivo para feriado e qualifica a proclamação da República de golpe militar. Segundo o deputado, um balanço do regime republicano mostra que desde 1989 houve 12 estados de sítio, 19 rebeliões militares, 2 períodos ditatoriais, 17 atos institucionais, 6 dissoluções do Congresso, 7 diferentes constituições e 4 deposições de presidentes. E esse é só o começo do que deve ser a guerra do plebiscito. Mais uma vitória para os aposentados na briga contra o INSS. O ministro Ali Mojina, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar contra o reajuste de 57% concedido aos aposentados que entraram com ação em vários estados. O pedido foi apresentado pelo subprocurador de Justiça, José Arnaldo da Fonseca, contrariando a orientação do procurador-geral Aristídio Junqueira. E o ministro do Trabalho e Previdência, Antônio Rogério Magri, reagiu contra a decisão da Justiça de mandar prender funcionários da Previdência por não acatarem as sentenças que mandam pagar os 147% aos aposentados. Eu acho, até certo ponto, interessante que se possa prender um agente da Previdência sabendo que ele não tem nenhuma condição e nenhuma responsabilidade de pagar. Quer dizer, prender um agente da Previdência, então é mais fácil chegar lá e ter coragem de prender o ministro. Prende o ministro, mas não prender agora uma pessoa que não tem a responsabilidade desse pagamento. Os prefeitos de todo o país estão se mobilizando mais uma vez. Agora, para barrar no Congresso a proposta do governo dentro do emendão que reduz o repasse de recursos do imposto de renda e do fundo de participação aos municípios. A Frente Nacional de Prefeitos vem liderando o movimento e pretende encaminhar ao Congresso um documento dos prefeitos mostrando os inconvenientes de se aprovar a proposta. O prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, é um dos coordenadores do FNP e conversa agora com a repórter Marta Morosini sobre o assunto. Bom dia, Marta. Bom dia, Monforte. Essa proposta de reduzir o repasse de dinheiro aos municípios que está dentro do emendão talvez nem seja votada até o final do ano, como a gente viu no início do programa. Os parlamentares já estão sinalizando que talvez não dê tempo para votar o emendão. Mas mesmo assim, os prefeitos estão fazendo uma grande mobilização contra essa proposta. Qual é a posição da Frente Nacional? A Frente Nacional de Prefeitos entende que o bolo que está sendo dividido entre os 3 esferas administrativas, os municípios, os estados e a União, é que é pequeno. Em decorrência de um processo recessivo durante muitos anos, a receita tributária é que é pequena. Hoje, a Frente Nacional de Prefeitos está lutando no sentido da retomada do desenvolvimento nacional. Por isso, estamos mobilizando todos os setores da economia nacional, todos os segmentos organizados, sindicatos, associações, no sentido de fazermos uma campanha tão emocionante quanto as diretas já, em favor do desenvolvimento do país. Vai haver proximamente alguma reunião para se definir as linhas dessa campanha? No dia 22, em São Paulo, está prevista uma reunião onde nós definiremos a estratégia desta campanha. Entendemos que não é tirando do município e passando para o Estado ou para a União, pequeno recurso é que nós vamos resolver o problema brasileiro. Nós tivemos algum probleminha aí agora, técnico, mas já está sanado. Vamos ver aqui agora os principais indicadores econômicos para hoje. As cadernetas de poupança com aniversário hoje estão tendo um reajuste de 27,18%. A TRD, a taxa referencial diária, está em 1,354176. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 3,7% com volume financeiro total de 16 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. A Bolsa do Rio também fechou em alta de 3,9% com negócio total de 6 bilhões e 800 milhões de cruzeiros.
O dólar comercial foi cotado em média a 734 cruzeiros e 90 centavos. No paralelo, o dólar foi negociado a 830 cruzeiros. O dólar turismo ficou em 825 cruzeiros. E na Bolsa Mercantil de Futuros de São Paulo, o ouro foi cotado a 9.500 cruzeiros o grama. Hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República, Brasília amanheceu com céu encoberto, como você está vendo aí nessas imagens ao vivo. A meteorologia prevê tempo nublado encoberto com pancadas de chuvas isoladas. Nessa madrugada, a temperatura mínima chegou a 18 graus e a máxima pode chegar aos 25. A umidade relativa do ar vai ficar em torno dos 60% nas horas mais quentes. E no meio da primavera, começo de feriado, a chuva vem com força e castiga o sul do país. Santa Catarina é o estado mais atingido. Muitas cidades foram inundadas. O temporal alagou todo o centro de Florianópolis. Muita gente ficou ilhada. Quem tentou sair para a rua teve que andar com água até os joelhos. Nessa avenida, uma das principais da cidade, a água invadiu casas e lojas. Muitos carros enguiçaram. Até este ônibus quebrou. Na ponte que dá acesso a Florianópolis, houve acidentes e vários carros foram abandonados. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 1000 chamadas. O temporal também atingiu outros municípios da Grande Florianópolis. E a chuva também interrompeu a principal ligação do Rio Grande do Sul com o resto do país. O trânsito está interrompido na BR-101, perto de Morro dos Cavalos. Uma barreira caiu a 20 quilômetros de Florianópolis. No município de Palhoça, 40 casas desabaram e mais de 1000 pessoas estão ilhadas. Em Londrina, no norte do Paraná, um prédio em construção desaba e mata 2 operários. O desabamento aconteceu no início da madrugada. O desabamento aconteceu por volta da 00:30. O prédio de 4 andares tinha 12 apartamentos e ainda não estava pronto. 3 funcionários que trabalhavam na obra dormiam nas salas do prédio quando ele desabou. Um dos funcionários, Antônio José Magalhães, de 21 anos, conseguiu escapar ileso. Eu estava de noite aí, daí a pouquinho desceu, eu olhei pra cima e estava vendo um vagão. Achei que era só uma laje que tinha descido. A hora que me tiraram aqui, o prédio inteiro caiu. Quantas pessoas ainda estão embaixo? 2. Meu irmão e meu cunhado. Na hora do desabamento, os funcionários da obra estavam no andar térreo do prédio. E esta foi a maior dificuldade dos bombeiros, arrebentar 5 lajes de concreto para tentar encontrá-los. Embaixo de uma das lajes, os bombeiros conseguiram encontrar o corpo de outro funcionário, Davi Gonçalves, de 24 anos. Ele morreu soterrado. Os bombeiros contaram com a ajuda de máquinas para revirar os escombros. Até o fim da madrugada, eles ainda não tinham encontrado João Cândido de Magalhães, de 25 anos, o outro funcionário que estava no prédio. Pois aí o tempo nesse feriado vai ficar nublado na maioria dos estados. Vamos à previsão do tempo em todo o país, segundo informações do Departamento Nacional de Meteorologia. Na região sul, tempo encoberto nublado, chuvas e trovoadas no Paraná e Santa Catarina, mínima de 10 e máxima de 32. Na região sudeste, tempo encoberto nublado, chuvas esparsas e possíveis trovoadas em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, mínima de 15 e máxima de 30. Na região nordeste, tempo nublado a parcialmente nublado, chuvas isoladas no litoral, mínima de 15 e máxima de 38. Na região norte, tempo nublado, pancadas de chuva no Amazonas, Acre e Rondônia, mínima de 18 e máxima de 36. Aqui na região centro-oeste, tempo nublado encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mínima de 16 e máxima de 34 graus. Muita movimentação nas estradas por causa do feriadão. No Rio de Janeiro, o carioca foge em direção à região dos lagos. O repórter Rolf Tanzinger está na ponte Rio-Niterói e fala de lá ao vivo. Bom dia, Rolf. Bom dia, Monforte. Por enquanto, o movimento aqui na ponte Rio-Niterói, que dá acesso à região dos lagos no estado do Rio, é intenso, mas o tráfego flui sem retenções. A Polícia Rodoviária espera que 140 mil veículos circulem pela ponte nos próximos 5 dias. Por isso foi montado um esquema especial em que 600 patrulheiros vão trabalhar durante 120 horas nas principais estradas do Rio. Na operação vão ser usados ainda 40 ambulâncias, 2 radares e 20 bafômetros. De 8 horas da manhã de ontem até agora foram registrados 30 acidentes. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Carlos Monforte. Muito obrigado, Rolf. Por causa do nevoeiro, os aeroportos de Brasília e de Guarulhos, em São Paulo, amanheceram operando por instrumentos. A informação é do Ministério da Aeronáutica. E no próximo bloco, nós vamos entrevistar o deputado Zé Lourenço, do PDS da Bahia. Ele fala sobre a situação delicada dos brasileiros que vivem hoje em Portugal. Em instantes. Você está vendo aí imagens de Foz do Iguaçu, a Ponte da Amizade. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Econômico. Oi.
Ô, bem, você precisa prestar mais atenção. Quando você passar um cheque, você precisa me avisar. É simples. Senão, eu fico perdido e acontece o que aconteceu. Conta Total Econômico. Resgate automático da poupança e do fundão. E o seu limite de crédito ampliado no valor do saldo da poupança, para sua conta não ficar negativa. Eu sou uma só. Tem que cuidar dos meninos, tem que cuidar do consultório, tem que cuidar da casa. Conta Total Econômico. Tudo o que você queria de um banco. Não custa nada a gente se organizar um pouco mais, né? 1, 2, 3, 4. Vamos lá! Sorriso Fria, como o seu dentista gosta. Entre os dentes e a gengiva... Nova escova Johnson's. Cabo sextavado. Cabeça arredondada com cerdas concentradas. Fundão. Energia, pessoal. Sorri bonito, vai. Pra cima, pra baixo, do lado e vai. Movimentando. Nova escova Johnson's. Uma aula de escovação. Abre esse sorriso, vai. 1, 2 e vai. Há 90 anos, nós começamos no prédio. Foi indo, e com muita luta conseguimos enfrentar todas as barras. Uma farpa daqui, outra dali, e a gente teve de se cercar de muito profissionalismo para desenvolver a nossa estrutura. Aí não deu outra. Com os homens de aço da nossa equipe, fomos parar nas telas com o maior sucesso. Gerdau 90 anos. Qualidade pela competência. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Econômico. O brasileiro que descobriu Portugal e decidiu ficar por lá vive hoje uma série de discriminações. A principal delas é com relação ao mercado de trabalho. Reconhecidos como bons dentistas, engenheiros, bons profissionais, os brasileiros passam por 1000 dificuldades na hora de regularizar a permanência naquele país. Hoje vivem em Portugal aproximadamente 20 mil brasileiros, dos quais 8 mil em situação irregular. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com um deputado aqui do Brasil que nasceu em Portugal, mas é filho de brasileiros. É o deputado José Lourenço, do PDS da Bahia. Bom, deputado, como é possível resolver a situação dos brasileiros lá em Portugal? Olha, eu queria iniciar dizendo que estou profundamente constrangido com tudo isso que está acontecendo. Eu nasci em Portugal. Todos os portugueses que vieram para o Brasil ao longo desses 5 séculos sempre foram recebidos aqui num clima de fraternidade, de irmãos. O Brasil sempre abriu as portas para os portugueses. Ainda agora, recentemente, naquela Revolução dos Cravos, em 74, quando chegaram aqui cerca de 200 mil portugueses, o então presidente do Brasil, Geisel, mandou criar postos especiais para emitir documentos, etc., que as pessoas não traziam nada, vinham fugidos de Angola, etc, etc. Bom, então o Brasil sempre teve todo carinho. E depois, a diplomacia portuguesa, sempre muito sábia, sugeriu ao Brasil, e o Brasil assinou todos os acordos para proteger os portugueses que estavam no Brasil. Os acordos, todos que existem, são de iniciativa portuguesa. E o Brasil sempre cumpriu esses acordos, os diplomas portugueses sempre foram reconhecidos no Brasil. Enfim, nunca houve por parte do Brasil qualquer restrição à permanência dos portugueses no Brasil. E vai, num momento de dificuldades singular na nossa história, quando alguns brasileiros vão para Portugal, alguns, são 30, 40 mil no todo, estão lá encontrando as maiores dificuldades e sendo humilhados. Humilhados, a palavra é essa. Discriminados, humilhados, agredidos. E nós não aceitamos isso. Eu não aceito. Eu tenho liderado esse movimento junto com outros parlamentares, outros deputados aqui na Câmara e no Senado também. Agora, é possível resolver essa situação? Sim, nós vamos agora para Lisboa tentar, já temos um encontro marcado com membros do Parlamento Português. Há um encontro já definido com o Presidente da República, o Dr. Mário Soares, que está ao lado do Brasil. O Partido Socialista está ao lado do Brasil, já apresentou um projeto para legalizar todos os brasileiros que estão lá. Mas, naturalmente, no momento em que você legaliza que todos os brasileiros estão lá através de um projeto, você invalida o cumprimento dos acordos. Porque os acordos exigem que os brasileiros tenham um tratamento igual aos portugueses aqui. Mas essa discriminação é um problema político, econômico, ou é só pela discriminação porque é brasileiro? É um problema político, é um problema corporativista, é um problema de uma falta de visão histórica das nossas relações por parte do atual governo português. Eu, no momento, eu não quero me alargar muito mais em comentários sobre o comportamento do governo português. O farei quando voltar ao Brasil, depois de sentir em loco as reações àquilo que nós pretendemos. Que nós pretendemos é restabelecer essas relações a um nível que eram anteriores a esses acontecimentos, para que isso não deixe sequelas. Sequelas que poderão ser muito graves. Porque nós temos que levar em consideração que moram no Brasil 1.200.000 portugueses. Agora, quando a Europa se unir, em 92, vai ter mais dificuldade ainda do brasileiro ir para lá, ou não? Não, porque os tratados assinados entre Portugal e os demais membros do país da CE
eles não invalidam os tratados assinados anteriormente com outros países. O que não dá é o acesso, por exemplo, dos brasileiros, que os portugueses têm, aos mercados dos demais países da CE. Mas com Portugal, esses tratados estão em vigor. Agora, eu noto e sinto que há um desejo de Portugal, como ele não está precisando, ou pensa que não está precisando, pensa que não está precisando mais do Brasil, de denunciar esses tratados. Eu noto que por trás de tudo isso nós, e eu quero fazer aqui um apelo ao presidente Collor e ao ministro das Relações Exteriores, para que nos mantenhamos firmes no cumprimento e na exigência do cumprimento dos tratados existentes. Se Portugal quiser que denuncie os tratados, eu quero ver eles terem coragem para tanto. Mas o governo brasileiro não tem feito nada? Essa comissão de parlamentares vai a Portugal para tentar resolver? Eu fui informado pelo Itamaraty que o secretário Azambuja chegou a Lisboa. Mas, de fato, eu gostaria mais de ver. O embaixador Lampreia tem tido, de fato, um desempenho extraordinário em Lisboa, mas eu queria, neste momento, eu sei que ele está nos ouvindo, que ele ouve o Bom Dia Brasil todo dia, eu queria fazer um apelo ao presidente Collor, pega o telefone, ligue para o Dr. Cavaco e diga-lhe algumas coisas que ele talvez já tenha se esquecido das relações de Portugal com o Brasil. Deputado, muito obrigado. Se você me permitisse, apenas um final. Você falou agora aí do meu caro colega deputado Cunha Bueno. Eu queria acrescentar que nesses últimos 65 anos, só um presidente do Brasil eleito completou o mandato. E eu espero que o presidente Collor complete esse mandato. E como foram dois generais, ou dois marechais alagoanos, que deram o golpe para implantar a República, nós colocaríamos o presidente Collor no mais alto altar da pátria se ele nos devolvesse a nossa saudosa monarquia, quando nós éramos um país do primeiro mundo. Não sabia que o senhor era monarquista, não? Também. Não me diga. Também. Então, tá certo. Tem muitos. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Essa é novidade mesmo, acho que para muita gente, hein? E a seguir nós vamos conversar com a diretora do Departamento Nacional dos Combustíveis, Maria Auxiliadora Jacobina Vieira. O assunto é a nova sistemática de preço dos combustíveis. Em um minuto. Você volta a ver aí imagens de Brasília. Temperatura no momento 20 graus, 7 horas 20 minutos, hora de Brasília, horário de verão. 3. Indústrias, shopping, condomínios. Como cuidar de tudo isto? A CJF possui uma equipe especializada em maquinários de última geração, sempre prontos para atender suas necessidades. CJF, prestação de serviços gerais. Segurança, tranquilidade e facilidade na contratação de serviços. Grupo CJF, sua empresa de vigilância, conservação e serviços em geral. O Banco Real facilitou tudo para você. Ligue agora para o Disque Real e informe-se sobre a liberação de mais uma parcela dos seus cruzados. Você fica sabendo o valor do depósito especial remunerado e pode programar transferências para sua conta e outras aplicações. Com o Disque Real, você programa os seus investimentos com antecedência e todo o conforto. Dê um alô para os seus cruzados. Disque Real, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 8 às 22 horas. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios, das praias de lá, onde o solteiro tem palma bem verde, balançando ao vento, pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Essa é a minha terra. Aqui o sol brilha o ano inteiro. Você gasta, ó, e curte. Ó. Ceará, terra do sol. Pense na vida de todas as pessoas que trabalham para que a sua empresa vá em frente. Gente com quem você conta, mas que muitas vezes não tem com quem contar. Seja qual for o tamanho da sua empresa, você tem uma responsabilidade social. Os seus funcionários preferem a Mil. Eles são seu maior patrimônio. Pense nisso. A Mil. 221 Mil. Que coisa aí, deputado Zé Lourenço, monarquista e parlamentarista. Essa coisa de plebiscito vai sair uma guerra mesmo. Eu acho que vai sair muito monarquista para ir de tudo quanto é canto. Vai ser realmente um negócio muito interessante. Vamos lá. Mas depois de muito estudo e alguma hesitação, o governo resolveu finalmente acabar com o sistema de preços uniformes para os combustíveis. O preço uniforme em todo o país talvez seja mais justo, mas o preço diferenciado é mais lógico e permite que o consumidor pague menos se estiver mais perto da fonte de produção ou distribuição. Bom, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar agora com a diretora do Departamento Nacional dos Combustíveis, Maria Auxiliadora Jacobina Vieira, que está aqui no estúdio. Bom, qual foi o critério usado? É só
do ponto de distribuição, a partir do ponto de distribuição, ou tem mais algum outro? Não, o critério é de fazer com que a economia fique mais aberta, que o governo interfira menos, que o cidadão passe a participar mais desse processo. Então, o que a gente está publicando hoje é uma regra de formação de preços. E, de fato, o critério é de equalizar esse preço a nível de distribuição. Então, nós temos em todo o país cerca de 100 ou 102 bases em terra. Temos mais umas 80 e tantas, quase 90 estancagens flutuantes na Amazônia. Então, são cerca de 180, 190 bases em todo o território nacional. Então, isso nos permite equalizar nessas bases e, a partir daí, a diferença de preço se dá em função do frete, em função da distância do ponto final de consumo para o ponto de abastecimento, que são essas estancagens, essas bases. Já se tem ideia de quanto da população vai ser beneficiada, quanto vai pagar menos? Nós sabemos que toda a população urbana vai pagar menos e, portanto, nós vamos beneficiar cerca de 90% da população brasileira. Aqui, por exemplo, aqui em Brasília vai baixar em torno de 4% se a gente pegar os três produtos, óleo, diesel, o gasolina, diesel baixa mais, o diesel deve estar baixando em torno de 7%. Aqui em Brasília. Eu estou dizendo em torno porque o governo não vai mais chegar, quer dizer, o nosso amigo Cid Moreira não vai mais chegar na televisão e dizer o preço é tal. O preço vai ser formado a partir da base, com a adição do frete, da comissão do revendedor, e todo esse preço assim formado ele será máximo. E todos os agentes poderão conceder descontos. Então, quando nós estamos dizendo... O governo não pode chegar, aumentou a gasolina, aumentou 20% a gasolina, é isso? Pode, ou os combustíveis aumentaram 20%? Não, o governo não vai mais dizer isso. O que nós vamos publicar o novo preço na base de distribuição, a nova comissão do revendedor, e nós vamos publicar os aumentos dos parâmetros de frete. E o frete terá que ser calculado segundo a distância. Então, nós não vamos saber o aumento do frete. Mas como evitar os abusos? Nós vamos fiscalizar isso e o próprio posto, o mercado vai fazer isso. É isso que nós queremos, que o mercado fiscalize. Então, se eu vou me abastecer, hoje eu me abasteço em qualquer posto. O preço é único, o fornecedor é o mesmo, a qualidade é a mesma. Então, daqui para frente, o motorista e a motorista vão ter que procurar o posto que está dando o melhor atendimento, menor preço. Então, o posto quer vender o máximo. Se ele fraudar o preço, colocar o preço acima, o concorrente dele vai colocar abaixo. A distribuidora que o abastece também quer vender o máximo. Então, todos os dois terão interesse em fazer o menor preço, senão eles perderão a concorrência. Bom, já se tem um cálculo. Agora nós vamos ter concorrência nesse mercado. E já se tem um cálculo da redução e... Pelo Brasil, a média, por exemplo, não vai ser, não é todo mundo que vai receber, vai pagar menos. Existem cidades que vão pagar 4% a menos, outras 10%, outras 1%. A média qual é? Olha, nós não calculamos essa média. Nós temos, por exemplo, no diesel, a menor redução se dá exatamente na Amazônia, em torno de 8,6%. Todo mundo esperava, a Amazônia vai ter um preço muito mais alto. Não, a maior redução no diesel se dá por causa dessas tancagens flutuantes. Elas vão permitir, quer dizer, quando vai se abastecendo tancagens flutuantes, não tem um frete rodoviário, que é mais caro. Então, isso permite que o preço lá tenha uma redução maior. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gasolina teve uma redução de 12 cruzeiros por litro. Redução mínima, porque em cima desse preço, o posto pode dar desconto, a distribuidora, o transportador. O que vai haver nesse mercado agora é negociação de fato. Como acontece que o preço engessado não permitia, como acontece nos outros países. Agora, até o final do ano, vai ter mais aumento na gasolina? Quer dizer, o governo pode chegar, vai ter aumento. Vai dizer, bom, vai aumentar tanto, por exemplo, nós precisamos chegar no... Nós estamos tendo tanto e precisamos chegar a tanto. Vai ter essa diferença de 12%, digamos assim. Quanto vai ter até o final do ano? Quantos aumentos eu não posso dizer, porque os aumentos são concedidos em função do controle de toda a economia. Agora, que nós teremos aumento até o fim do ano, teremos sim. Nós estamos tendo desvalorização cambial, nós estamos com os custos subindo. Então, os aumentos terão que ser repassados ao consumidor. Quer dizer que vai ser uma surpresa no dia seguinte a gente chegar na bomba e saber, aumentou tanto. Não vai ter aumento no dia seguinte. Olha, pelo contrário, hoje é feriado e na véspera de um feriado o governo baixa preço, coisa que eu nunca vi na minha vida. Geralmente subia na véspera do feriado, não sei se vocês se lembram disso. É isso mesmo, o deputado se revela monarquista, os preços baixando na gasolina, o negócio é complicado, né, esse 15 de novembro. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o Bom Dia Brasil de hoje da semana termina por aqui. Na segunda-feira nós vamos estar de novo com vocês. Até lá, um bom feriado, um bom dia e um bom fim de semana. Rede Globo Rio, 7 horas 29 minutos.
Assista agora Bom Dia Rio. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico, o banco da conta total. Bom Dia Rio. Bom dia, sexta-feira, 15 de novembro, são 7 horas e 29 minutos. O movimento nas estradas para quem ainda pensa em viajar no feriado. A previsão do tempo na cidade e em todo o estado. As empresas de ônibus criam horários extras para atender a grande procura de passagens. A Light lança um folheto explicando à população como deve economizar energia. E para quem ficar no Rio no feriadão, as dicas dos programas gratuitos. O feriado da Proclamação da República começou com muito movimento na rodoviária Novo Rio. Durante a madrugada foi grande a procura por passagens, principalmente para a região dos lagos. Mas muita gente não conseguiu viajar. Poucas empresas colocaram ônibus em circulação durante a madrugada. Quem conseguiu embarcar mesmo às 2 da manhã não teve como reclamar. Muitos não tiveram a mesma sorte e o jeito foi dormir no chão. Eu tenho que esperar agora até 6h30 da manhã. Tá indo pra onde? Saquarema. Não conseguiu passagem agora de madrugada? Não, agora não. Tá desde que horas aqui? Desde 11 e pouco, mais ou menos. Para passar o tempo e espantar o sono, esse grupinho preferiu fazer uma roda e curtir o som do violão. Os guichês dessa companhia, que vende passagens para a região dos lagos, ficaram vazios. É que todos os bilhetes para os ônibus com saída até às 10 da manhã já tinham sido vendidos. O repórter Rolf Danziger está agora na ponte Rio-Niterói e mostra ao vivo como está o tráfego para a região dos lagos nesta manhã de feriadão. Bom dia, Rolf. Bom dia, Rúmel. O tráfego aqui na ponte Rio-Niterói é intenso, mas não há retenções. Nas principais estradas do Rio, o trânsito também é normal. A Polícia Rodoviária espera que 140 mil veículos circulem pela ponte nos próximos dias. Um esquema especial de vigilância foi montado e 600 patrulheiros vão estar de plantão durante o feriado prolongado. Vão ser usados ainda 40 ambulâncias, 2 radares e 20 bafômetros. Você já tem um balanço do número de acidentes? Não há registro de acidente aqui na ponte Rio-Niterói, por enquanto. Qual é a recomendação que o senhor faria aos motoristas que estão saindo de casa nesse momento para viajar? Que usem o cinto de segurança, mantenham a velocidade normal, que é 80 km, e evitem bebidas alcoólicas. Essa operação que vocês estão fazendo visa repreender a quê? Olha, essa não é punitiva, é apenas educativa. Muito obrigado. Agora vamos saber a previsão do tempo. Com a repórter Maria José Sanches, de Copacabana, ela fala sobre o tempo neste fim de semana prolongado. Bom dia, Maria José. Bom dia, Rolf. O Centro Regional de Meteorologia avisa que o feriado vai ter tempo instável. A previsão de chuva, vento e a temperatura pode cair um pouco. Mas os meteorologistas dizem que há chances do tempo melhorar a partir de amanhã. Vamos torcer, né? Neste momento, aqui em Copacabana, algumas pessoas estão aproveitando a manhã do feriado para dar um passeio no calçadão. A temperatura está agradável, faz 24 graus. Agora, a previsão do tempo em todo o estado com Marcos Rúmel. Maria José, a previsão da meteorologia para o estado é de tempo nublado com chuvas isoladas. No sul fluminense, a temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. No Vale do Paraíba, mínima de 20, máxima de 28 graus. Na região serrana, os termômetros marcam a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Na região dos lagos, mínima de 22, máxima de 24 graus. E no norte fluminense, a temperatura fica entre a mínima de 22 e a máxima de 27 graus. Falta água em vários pontos da cidade, principalmente na zona norte. A SEDAI explicou que está fazendo troca de tubulações na área de São Cristóvão. Essas tubulações distribuem água para outros 10 bairros. O abastecimento também é precário no Rio Comprido e Santa Teresa. A SEDAI não sabe quando o abastecimento vai se normalizar. Confira agora os indicadores financeiros. No mercado paralelo, o dólar está cotado a 840 cruzeiros. O dólar comercial a 735 cruzeiros e 33 centavos. E o dólar turismo a 840 cruzeiros. O grama do ouro vale hoje 9.450 cruzeiros. O fator de deflação continua congelado em 1,9428. A taxa referencial diária é 1,354176%.
As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 27,1853%. E a correção do depósito especial remunerado hoje é 1,7320. O Bom Dia Rio volta logo após o intervalo. São 7 horas e 33 minutos no Rio. Para andar na frente, você tem muito Monza para escolher. Para estar na frente, não precisa escolher. Todo Monza, a álcool ou gasolina, vem com injeção eletrônica de combustível. Monza. Ele sim é único. Quando você anuncia nos classificados do Globo, é incrível. Você vende logo o que anunciou. Mas não tem nada de misterioso nisso. É que o Globo é o jornal que tem a maior circulação do Rio e o maior número de leitores com poder de compra. Assim fica fácil vender. Não precisa nem ser mágico. A Polícia Federal prende em Campos, no norte fluminense, 3 homens que estavam desviando gasolina da BR Distribuidora. Os agentes da Polícia Federal do Rio e de Macaé encontraram nos fundos desta casa em Campos este caminhão da transportadora Itaipava que presta serviços à BR Distribuidora. Ele estava pronto para ter parte da carga de 15 mil litros de gasolina desviada para este outro tanque. Havia também diversos tambores com capacidade de 200 litros. A polícia prendeu o motorista do caminhão e o dono da casa. Os nomes dos dois não foram divulgados. Nesta outra casa foi preso José Carlos Rocha Ferreira. Este caminhão já estava com a carga adulterada. Os policiais disseram que os infratores roubavam a gasolina e substituíam o combustível por querosene. O Museu do Carnaval se volta para as raízes do samba. Na semana que vem, uma exposição de fotografias vai contar a história dos desfiles das escolas. A programação inclui também um curso para candidatos a porta-bandeiras e mestres-salas.